Ô, gente, eu vou recapitular aqui e vou contar pra vocês o que aconteceu essa semana. Uma pessoa que estava andando na rua pedindo agora para essa chegada do Natal, né? Uma cesta, ajuda para fazer cestas para ajudar as pessoas, com registro, identificação direitinho. Aí ele gritou no portão e eu tava afogando comida. Ele disse assim, aí eu joguei o feijão na panela e falei assim, nossa, mas atender os outros quando tá fazendo almoço não dá certo. E realmente aí, no meu horário de almoço, que eu tô preparando o almoço, eu não gosto de atender visita. Eu não gosto de visita quando eu tô afogando comida. Eu acho que o alimento precisa de concentração. E eu gosto de fazer uma comida com toda a simplicidade, mas ter o sabor da dedicação e do amor. E a hora de fazer comida para mim é como a hora de almoçar, é uma hora muito sagrada. E aí o que acontece? Essa pessoa chamou, eu não conheço. Aí é um senhor que eu não conheço. Aí ele gritou no portão, a Anícia foi atender. Aí ele disse assim, achei que pela cara da senhora, a senhora ia me mandar uma água quente de lá pra cá. Aí eu tô assim, não se preocupe que eu tava estressada, que eu tava afogando comida e minha panela tá no fogo. Eu desliguei o fogo para descer, para atender o senhor. Aí ele disse assim, tudo bem. Aí falou as coisas dele que ele tá pedindo e tal, uma ajuda, né? Um valor para poder ajudar nas coisas. Já sei dessa rotina de final de ano, que as pessoas passam fazendo colheitas, colhendo para a cesta básica ou valor para poder comprar para alguma instituição de caridade, algum lugar para doar para as pessoas, né? Aí o que acontece? Tá bom, vou olhar na Bíblia lá se tem alguma coisa, que no momento agora eu não tenho nada. Se eu achar algum recurso, algum valor, é dentro da Bíblia que fica o dinheiro de eu comprar alguns lanches para criança e eu organizar as coisas. Aí ele tá assim, já me impressionei com a senhora. Me desculpe de eu dizer assim. E aí eu disse, eu vou olhar na Bíblia, se eu achar, é tudo do senhor. Não vou precisar de comprar lanche hoje, vou entregar o dinheiro pro senhor. Não sei se tem, senhor, mas eu vou entregar. E aí esse senhor olhou, eu vim cá, realmente, mas onde fica a Bíblia? Minha Bíblia fica em cima da mesa. Aqui em casa, se não tiver dinheiro na Bíblia, é sinal que não leu a Bíblia naquele dia, porque o dinheiro da despesa do dia fica na Bíblia. Resumindo. Aí ele disse assim, já gostei da senhora. Eu falei assim, aí senhora, eu gostaria, só da senhora, já que o nosso papo está sendo muito rápido, vou perguntar para a senhora. Eu sou uma pessoa que era viciada à bebida. Eu gostaria de saber, senhora, se eu tenho o perdão de Deus de verdade, se na Bíblia fala sobre as pessoas que arrependeu de beber e parou de beber, ou qualquer que seja o vício, mas só responde. Pode responder minha pergunta? Se posso. A sua bebida ou o que você come de errado prejudica a sua saúde. Já é a sua sentença. Se você parou de beber, é uma coisa de todos os dias. Se corrigir e não beber mais. E somente isso. E Deus terá misericórdia. Mas uma coisa que o ser humano nunca deve fazer é não confiar e não fazer por merecer a misericórdia de Deus, porque lembre-se que Deus é misericordioso. Aí ele disse assim, e se eu não voltar a pecar mais, será que Deus me perdoa? Eu disse, o Senhor já pode estar perdoado, mas não quer dizer que o Senhor pode ser salvo. A salvação é devido à rotina que o Senhor entrega até o dia do último suspiro. Então Deus é misericordioso, sim. Na Bíblia diz para nós que Deus é misericordioso, mas ai do homem que confiar na misericórdia e não fazer para merecer a misericórdia, disse o Senhor Javé. Então o Senhor e eu e todos nós temos que fazer para ser e para merecer a misericórdia de Deus. Aí ele disse aí, assim, mas o que fala sobre a Bíblia, sobre o corpo? Aonde está a porta do céu? A referência à salvação. A nossa salvação está no que nós pensa e nós olha. Aí depois que nós olha, nós fala. E depois que nós fala, nós abre o portal para que o diabo escuta e entende o nosso fracasso e entra e sabe nos tentar segundo a nossa fraqueza. Pronto, o Senhor perguntou sobre a bebida, o que o Senhor bebia. É só o Senhor não beber mais, porque a relevância da bebida, do que come, do que bebe, é condenativo para nos adoecer. E quando nós adoecermos, porque nós assassinamos o nosso destino de viver melhor, de certa idade, morremos, adoecemos, e quando o nosso corpo entra em decadência, Deus tira somente o que é dele. Não é ele que quer tirar você. A promessa de Deus é que nós chegamos aos 70, aos 80 anos e vivemos cansado, mas merecendo ser vivido o tanto certo de viver. Após os 80, vivemos enfados, cansados, mas cansados da velhice, mas vocês vivem.
Agora, quando pessoas têm vícios, ou qualquer que sejam vícios, adoece. E a célula adoece, depois que adoecer, Deus tira o que é dele. Não é um pecado de mancha, mas é um pecado de suicídio, que a gente suicida aos poucos. E antecipa as nossas doenças, e antecipa a nossa fraqueza corporal, e simplesmente Deus tira o que é dele. A segunda remoção dos nossos pecados é a nossa conduta e nosso caráter e nossa maneira de ser. Então, quando nós escolhemos ser e vivificar, ser igreja de Deus, não é ser lá na religião, a nossa igreja, nosso templo religioso, mas sim o nosso corpo. Aí ele tá assim, mas senhora, só gostaria de me responder alguma pergunta? Uma pergunta, sim, eu gostaria, eu vou te responder. Ele disse sobre a vida condenativa, carnal. Eu disse, primeiro, Senhor, cada um de nós somos a igreja de Cristo, porque Jesus morreu na cruz pela sua igreja, não foi por um templo feito de tijolo ou qualquer que seja as coisas. Jesus morreu na cruz para nos salvar e nos mostrar a nossa direção da nossa salvação, que nós podíamos viver sem pecar. Segundas coisas e terceiras de todas as coisas, o que é condenativo em nós é os pecados, das burrices do dia a dia. Mas o que é mancha é adultério, fornicação, prostituição, matar e roubar. É condenativo, você se condena assim. Ah, mas se eu arrepender, aí a pela misericórdia de Deus não pertence a nós. Só cada um que foi no momento que morreu que vai saber se recebeu o perdão de Deus. Agora, segundo o nosso consumado do nosso corpo, o nosso pecado. O nosso pecado que está conduzido à nossa condenação e nosso sacrifício de doenças de câncer em nosso corpo. E qualquer que seja a célula apodrecida para nos consumir, é a mordida do diabo. Então, quando você consome, fornica, prostitui, sabendo que isso, por mais que é bom, por mais que é uma aventura da carne humana, de se fraquejar nessa parte, ela é condenativa porque nós abrimos os nossos corpos, e na energia corporal, sexual, temos muita troca de energia. Então, o nosso corpo é algum lugar, o templo mais sagrado que nós moramos é o nosso corpo. E quando nós deixamos esse sagrado de fora e colocamos tudo quanto é sujeira, sejamos objetos de desejos, não contentamentos de nos segurar, de nos corrigir nos nossos desejos lascivos, nós condenamos a nossa carne, porque o diabo vai possuir a nossa carne e vai nos comer. Aí, como o diabo nos come? Quando nós abrimos nosso corpo para prostituir, matar, roubar e destruir o nosso próprio corpo, trocando energia com outros corpos que não têm o respeito, não tem regra diante dos olhos de Deus. É aí que nós nos condenamos, mas não é Jesus e não é Deus. É nós que trocamos energias negativas, densas das trevas, com pessoas que vivem na lascividades sexuais, fornicações, prostituições. E aí nós vivemos dessa maneira, é aí que nós condenamos o nosso corpo às doenças profundadas e fecundadas em nós. Isso é condenativo para a nossa carne. E depois lá do outro lado, pela misericórdia de Deus, só Ele sabe se nós merecemos a nossa salvação, porque nós sabemos que nós não merecemos. Na Bíblia diz que Jesus não vai condenar nós, mas nós mesmos vamos correr para o fogo do inferno, porque nós não vamos resistir à fonte do fogo consumidor, que é à frente de Deus. Nenhum corpo humano resiste à pureza e à claridade que Deus vai demonstrar para nós naquele momento do nosso julgamento. Nós mesmos vamos saber, nós mesmos sabemos das nossas próprias condenações, porque todos que consomem isso em carne sabem que o diabo irá mastigar até o corpo não aguentar mais, e Jesus e Deus colher o que é dele, que é a sua fonte de luz, que é a sua vida. Não é Deus que dá doença. Ele não nos cura quando nós temos as nossas escolhas, quando nós somos avisados das nossas escolhas. Deus é misericordioso, porque Ele pode tudo, mas não significa que nós pode fazer tudo que Ele vai nos defender. Porque quando Ele deu a liberdade, o livre-arbítrio, significa que é nós que nos condenamos, nós que nos santificamos, é nós que nos purificamos dos nossos pecados.
e das nossas escolhas, entendeu? Então fique ligado. Não pense que Deus te condena além de você mesma primeiro. E quando pecares, eu disse para esse Senhor, somente no último suspiro, você e Deus terás um julgamento. E tudo o Senhor vai ver, e tudo nós vemos nos segundos, fração de segundos no nosso respirar. Se nós merecemos a perdão de Deus, se nós fomos condenados. Ou se nós tivemos encontro com as sombras negras da treva, ou se nós tivemos encontro com o anjo. É isso. Então se cuide cada um de nós. Que nós vivificamos isso consagrando o nosso corpo ao sagrado. E que nós não sejamos escravos de nós mesmos com as trevas, nos prostituindo, nos adulteramos, levantando falso, obstruindo o destino do outro com a nossa língua, porque é condenativo também adoecer o nosso corpo. A nossa língua e o nosso olhar, quando nós pensamos, olhamos e soltamos na língua, nós também adoecemos e apodrecemos os nossos ossos. Fala aqui na Bíblia que a língua lasciva, o olhar que não entardece para falar com a língua, condena o nosso corpo às doenças das trevas. Cada ferida que nós temos, ou cada doença adquirida após adultos saber do amor de Deus, não estou falando de pessoas doentes, crianças não. As crianças refletem, elas adoecem, mas elas não sentem. Na Bíblia fala que as crianças é protegida, a fonte de vida de luz, ela é protegida, elas não sentem dor. Elas são protegidas, elas são dormentes ali na dor, e que sofrem são os pais de ver os filhos lá, mas a carne deles estão sofrendo para a remissão de alguma coisa, alguma missão que o pai e a mãe não adquiriu quando teve ou planejou ter aquele feto chamado ser humano, que é vida. Então, quando a gente peca, quando você peca, você leva isso, a energia para o seu filho, para o seu germinar de Deus, que é a sua vida, a vida do seu filho, quando você tem vontade de engravidar e ter filho. Tanto o pai como a mãe, tome cuidado muito com isso. Se ela unge o seu corpo para Deus, quando você pensar em engravidar a sua esposa, quando a sua esposa planejar engravidar, o casal tem que conversar muito sobre isso, para que não tenha tantas legiões de demônio na terra. Porque esse mundo está desse jeito. Porque são filhos dos prostíbulos. E nem todas as crianças têm o direito de escolher, não se dá o direito de escolher devido à criação delas. E elas não têm culpa. Mas nós, pais, mães, homens de bem, que conscientiza diante do amor de Deus, a vida é sagrada. Mas na Bíblia está: é necessário que o joio cresça junto com o trigo. Mas você consagra seu corpo antes de engravidar para ter uma vida saudável com Deus. E diga para Deus sempre: Pai do céu, você e seu esposo, meu Pai do céu, eu quero ter filho da luz, um filho que possa progredir e ser o anunciador sempre do Senhor no seu caráter, na sua vida, no seu cotidiano, ao seu crescer. E que o Senhor me entregue discernimento de ser mãe, de ser pai, para conduzir o meu filho à luz e para que ele tenha força de enfrentar e de negar a escuridão sobre ele. E aquelas escuridões dos malfeitores que perseguirem ele, que ele tenha força, Senhor. E que, se for da vontade do Senhor, faça com que eu, pai e mãe, que nós dois tenhamos filhos saudáveis. Mas me deixa estéril se eu tiver de engravidar e vir uma criança que não vai germinar coisas boas nessa terra. Porque já tem pessoas ruins demais para nós gerar mais gerações de pessoas que vai ser a legiões do demônio que vai tomar posse dessa vida para conduzir e não deixar que a luz do respirar deles se progride no seu conhecimento do amor de Deus. E que o pai e mãe seja a fonte do ensinamento do seu filho para que a luz dele se remete à luz ao exterior dele, para que ele perceba as trevas 24 horas por dia que unge através dele, através dos conhecidos, dos amigos, das pessoas em torno de nós, que muitos seres humanos são usados pelas trevas para incomodar as pessoas que querem seguir a bom caráter e a boa conduta da luz.
Então, quando você pensar em querer ter filhos, pede a Deus para que você seja pai e mãe de filhos de luz. E que eles tenham força e capacidade, capacitação de ouvir e redimir e digerir o que vocês pais falam com seus filhos. E que vocês que não têm pai, não têm filhos, que vocês não podem ter filhos, ajude as vidas que precisam de ter a oportunidade. Adote uma criança. Doe a sua vida por uma vida. Não seja inútil nessa terra. Ajude alguns filhos da luz que não têm pai e mãe para cuidar deles. E que eles ainda não escolheu o que é bom e o que é ruim. Mas que nós, o ser humano, que estamos adultos, seja a fonte inspiradora de inspirar Deus na vida desses órfãos que não têm pais, mas que está no lugar seguro esperando um papai e uma mamãe chegar para pegar no colo e ele poder chamar de mãe e de pai. Não se preocupe se você não quer ter filho ou não tem filho. Adote uma vida e Deus cuidará de você. E Deus será uso contínuo em te entregar o discernimento de ajudar aquela vida pelo amor de Deus. E vocês que têm vontade, pode ter filhos, germinar filhos, se respeite, entre em oração dentro dos seus quartos e pede a Deus para que vocês possam ter filhos da luz. E que se vocês sejam pais o suficiente, abrindo o discernimento de Deus sobre vocês, para que seus filhos não venham a corromper, para que as trevas vençam e usa o corrompido do ser existente deles para fazer o mal através deles e fazendo mal para vocês, famílias. É objetivo, é momento de pensar atrás e à frente, à direita e à esquerda. Ao contrário, todos precisamos existir, mas todos nós precisamos admitir isso em nós, papais e mamães, homens e mulheres. A dignidade é fácil seguir. Só temos que neutralizar o nosso orgulho. Só temos que controlar aquilo que Deus chama nós para nós controlar, para que eles possam nos edificar e nos dar suporte. E que Jesus abençoe todos nós. E esse Senhor, quando eu disse para ele que a porta do inferno e do céu estava tudo nos nossos atos, na nossa maneira de viver, ele disse: Senhora, muito obrigado. E muito obrigado pela palavra da senhora. Muito obrigado pela ajuda, mas muito obrigado pela senhora falar sobre isso para mim, sobre a minha salvação e sobre o perdão de Deus na minha vida. Jesus já salvou-se todos nós. Quando nós conhecemos a palavra do amor de Deus, nós já temos que ter a nossa escolha. E se o Senhor escolheu a escolha do Senhor de não beber mais, pede a Deus o discernimento e entrega para Ele todo dia a caminhada e os passos do Senhor. Eu disse para esse Senhor: se o Senhor parou de beber ou de fumar, seja qualquer coisa que o Senhor quer abrir mão, de adultério, fornicação ou de vidas lascivas, o Senhor me entende o que eu falo? Pede a Deus e todos os dias entregue o corpo do Senhor para Deus entregar o discernimento. E fuja dos lugares perfídios e lascivos. Porque não tem como você fugir do lugar que você frequenta, é você que tem que sair dali. E Deus mostrará realmente as pessoas boas ou ruins e te entregará o discernimento para que o Senhor possa fugir daquilo que pode corromper a vontade do Senhor de viver para Deus. E que Deus abençoe o Senhor e Feliz Natal. E que Deus abençoe que vocês ganhem muita ajuda para ajudar essas pessoas que o Senhor está aí na missão. Eu disse para esse Senhor dessa maneira. Então eu coloquei aqui para vocês saberem. O agir de Deus em nós é a nossa escolha. Ele já fez a parte dele. Eu estou muito feliz por falar isso, porque isso foi ontem. Foi uma coisa muito especial. Eu disse para o Senhor que Ele era a igreja de Deus, que a igreja de Deus é o nosso corpo, onde nós habitamos e moramos. E que essa tocha de luz dentro do nosso corpo, que habita em nosso corpo, um dia vai morar no céu. Somos anjos lá no céu. Eu disse para esse Senhor. E disse para ele que Jesus já fez a parte dele.
E que se nós conhecemos e lemos a leitura de Deus, a leitura da Bíblia, nós podemos escolher melhor o nosso jeito de viver e fazer o melhor. Mas que nós sabemos também fugir das direções que nos condenam e nos dá ânimo para falhar. Que nós fugimos das pessoas lascivas, que nós ficamos distantes dos fofoqueiros e do fraudulento, que nós fugimos das alcovas de prostitutos, de prostitutas, que nós distanciamos das alcovas de adultérios, que nós fugimos da presença do mal dessa maneira, que nós também, como matéria, temos que distanciar de certas coisas, para não sermos tentados, porque uma coisa é como botar um prato de comida que você sabe que é gostoso, mas você não pode comer, porque aquilo vai fazer mal para você. Então você não coloca e fica distante, não faça para você comer. Na vida moral, integral, sexual, fornicação e tudo mais, diante dos olhos de Deus, a gente não pode estar em certos ambientes se nós queremos participar da consagração do nosso corpo para Deus. Isso é muito importante para nós, ser humano. Eu disse para esse senhor assim, sabe aonde é a melhor morada que nós moramos? Aí ele falou assim, aonde? Eu disse para ele assim, o lugar que nós moramos, mais sagrado que temos, unificado, vivente em nossa existência, é o nosso corpo. Então, quando nós abrimos o nosso selo da nossa desobediência, e não sabemos olhar e pensar que se nós soltar, o diabo sabe onde entrar em nós, e o resto que nós estamos falando aqui corporalmente, se nós abrirmos nosso selo da nossa proteção, nós recebemos essas cargas todas, da língua e do nosso jeito, dos nossos atos de agir. As pessoas ficam procurando obedecer a Deus, procurando salvação, enquanto o corpo dela, é o portal dos atos cometidos que ela não pode cometer. Você é curado pelos atos que vocês não cometem. E vocês é condenado pelos atos que se cometem, mas não é Deus que condena. É a gente que entra no lugar errado. A gente que toma um veneno, a gente que faz misturas com veneno. E a gente se envenena. E aí o diabo se sacia e nos adoece. É nós que abrimos o nosso selo, a nossa proteção. A nossa salvação está no nosso corpo e nossos atos e atitudes de consumir o que nós consumimos todos os dias. Hoje nós temos a internet. O que você consome na sua internet? Eu não prostituo, não adultero, não faço nada. Aí tá lá vendo aqueles vídeos lá. Tudo bem, você e Deus, ninguém te proíbe. Mas então saiba, não culpa o mundo pelas suas desgraças celulares. Nós estamos terminando o ano 9. Tudo que eu fazer hoje eu recebo amanhã. Agora é muito rápido. Vocês não sabem o tanto que é rápido. Então busque o amor de Deus e aprofunda essa luz que é seu respirar e a sua vida que existe em seu corpo. E se purifica para Deus. E nunca esqueça que o amor de Deus é o mais profundo em você. Pense nisso. Não desanime. Seja justo com você. No princípio é difícil. Que a tentação parece que aumenta, mas você já sabe que a tentação foge ou resiste e ele fugirá de você. Pense nisso e vida que segue. Bom final de semana para vocês.